presença de Deus. E nós ouviremos a palavra do Senhor, Só que é o seguinte, hoje, o Espírito Santo colocou algo muito especial no meu coração, de uma orientação que precisamos ter. É algo urgente o que eu vou compartilhar com vocês. Então hoje, eu vou dar uma parada na exposição do Evangelho de Mateus, como a gente costumeiramente tem feito aqui na nossa igreja. Eu vou voltar só domingo que vem, eu vou falar da crucificação de Cristo, que vai ser um culto de ceia também. Mas hoje, eu preciso trazer uma orientação bíblica para o coração dos irmãos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Domingo que vem, milhares e milhares de brasileiros sairão de suas casas para votar. Irão para as urnas a votar para presidente, governador, deputado, no nosso caso aqui, prefeito. Só que é o seguinte, qual é a orientação bíblica que Deus nos dá para que nós possamos nos comportar diante da política? Já pensou nisso? As Escrituras Sagradas, ela tem vários preceitos para os cristãos, E nessa noite, eu quero falar sobre o cristão e a política. Pastora, a Bíblia fala sobre política? Fala. E a Bíblia nos revela qual é o pensamento que precisamos ter diante da política e principalmente qual é o comportamento que precisamos ter diante da política. Então é o seguinte, como seu pastor, o meu trabalho aqui é te orientar biblicamente a ter uma consciência bíblica diante da política. Agora, pelo amor de Deus, eu quero te pedir uma coisa com muito carinho para quem está aqui e para quem está me assistindo. Segundo as afirmações que eu vou fazer aqui nesse púlpito, não me venha me rotular. Não me venha me rotular de bolsonarista, não me venha me rotular de petista, não me venha me rotular de terceira via, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é levar os cristãos a pensar biblicamente, diante da política. Então, diante da polarização que infelizmente estamos vivendo no nosso país, eu quero chamar a sua atenção até um entendimento bíblico, porque a Bíblia também orienta os filhos de Deus no que tange as demandas da política. Então, gente, hoje eu parei tudo para que nessa semana que antecede a eleição, orientar você a ter uma consciência cristã e bíblica. E por gentileza, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Abra lá, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler alguns versos e lerei outros textos no decorrer da mensagem. Mas eu quero destacar esse texto, porque aqui Paulo fala qual é o papel da igreja diante da sociedade. Qual é a função da igreja de Cristo? Qual é a função dos discípulos diante dos magistrados? Em 1 Timóteo, capítulo 2, eu quero ler do verso 1 a 6, de 1 a 6. E depois leremos outros textos, a gente vai caminhando. 1 Timóteo, capítulo 2. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Até aqui. Vamos orar? Pai,
Eu dependo de Ti, Senhor. Principalmente diante do cenário tenebroso em que estamos, ó Pai. É com desconforto que falo isso. Mas a nossa esperança, ó Pai, está em Ti, Pai. Ó Deus, orienta-nos biblicamente a ter uma cosmovisão cristã, a ter uma postura como discípulos de Jesus, diante do cenário do nosso país. Nós oramos e nos submetemos à Tua santa palavra. Assim fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O cristão e a política. O que a Bíblia fala sobre a postura do cristão, sobre o assunto política? O que nós precisamos perguntar nessa noite, qual foi a maneira como Jesus lidou, como ele se envolveu com questões políticas e qual foi o comportamento dele? Se Jesus é o nosso referencial, se Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos olhar para Jesus para sabermos qual pensamento temos diante da política e principalmente qual postura precisamos ter. Muitos dizem que política, religião e futebol não se discutem, mas são temas polêmicos que precisam ser tratados. Mas eu creio que nós precisamos falar um pouco sobre esse tema. O que a Bíblia fala sobre a postura do cristão, a postura do discípulo de Jesus diante do assunto política. E meus amados, nós precisamos tratar isso aqui, porque temos visto trocas de ofensas, pessoas rompendo relacionamentos, pessoas tendo problema no casamento, pessoas tendo problema no trabalho, pessoas tendo problemas dentro da igreja por causa de posição política. E aí, nós precisamos recorrer às Escrituras para entender qual pensamento eu preciso ter como discípulo e qual a postura que eu preciso ter como um verdadeiro cristão. E aí eu quero chamar sua atenção sobre Jesus e a política. Vamos começar com o nosso Salvador. É lógico que eu não vou esgotar o assunto aqui, eu precisaria de vários domingos para tratar esse assunto, mas eu quero ir para o Novo Testamento e ver a atitude de Jesus em relação à política. Interessante que em João capítulo 6, Jesus ele multiplica pães e peixes. Ele consegue reunir uma multidão. E aí, ele alimenta aquela multidão. E em João capítulo 6, verso 15, está escrito assim: percebendo Jesus que estavam prestes a vir e a levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ele estava ali, alimentando socialmente, de maneira sobrenatural, alimentando a multidão já teve uma ideia política. Opa, vamos proclamá-lo como nosso rei. O que Jesus fez? Saiu fora. Ele não quis se engajar politicamente. Agora é interessante que no Antigo Testamento o sistema era teocrático, era Deus que governava através dos seus representantes escolhidos por ele. Chega no Novo Testamento, já não existe essa teocracia. No Novo Testamento o que está em regime, em funcionamento é a monarquia. Mas mesmo assim Jesus não quer saber de assumir cargo político. Ele alimenta a multidão por causa da sua compaixão, mas quando o povo, com categorias políticas, eles quiseram proclamar o rei, ele saiu. Ele saiu de lá. Porque essa não era a missão dele, não tinha uma missão política. Aí em João 18:36, é quando Jesus está preso, ele está diante de Pilatos, Pilatos está o questionando para sentenciá-lo, aí Jesus ele diz assim para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, entretanto, o meu reino não é aqui, Pilatos. Você não precisa ficar preocupado, eu não estou aqui para pegar o lugar do imperador, eu não estou aqui para pegar o seu lugar como governador, o meu reino não é aqui. Então, eu não tenho nenhuma ambição política para conquistar o seu lugar e nem o seu império. Interessante que em João 6,15, em João 18,36, vemos que as pessoas queriam dar uma conotação política à figura de Jesus.
Então eles viram a popularidade de Jesus, o poder de Jesus, porque ele arrastava a multidão, o pessoal queria proclamá-lo rei. Ele deixa bem claro para Pilatos: esta não é a minha motivação e ambição. Em todos os momentos, Jesus se esquiva de assumir uma posição política, mas o ambiente político na época de Jesus estava em ebulição. Olha só os partidos políticos que existiam na época de Jesus. Existia o partido dos fariseus, que era um partido político-religioso que surgiu no período intertestamentário para defender Israel de quem poderia usurpar o poder de Israel. Estava ali, os fariseus. Era um partido político e religioso. E era estes que questionavam a Jesus. Estes que queriam a soberania de Israel. E aí tinha um outro grupo, os zelotes. Os zelotes era o grupo político que acreditava na luta armada e violenta até para libertar Israel do domínio romano. Eram os judeus que Guevara. É o pessoal que pegava em armas para poder politicamente livrar o povo de Israel. Esse era um partido, inclusive um deles se converteu e passou a seguir a Jesus. Existia um outro partido, os essênios, que eram mais pacíficos. Eles se retiravam da sociedade e moravam em uma comunidade à parte, por não concordarem com o que estava acontecendo naquela época. Era tipo monges. Eles não concordavam com a politicagem e nem com a monarquia, e eles viviam em cavernas no deserto. E existiam os saduceus, que era um grupo político também, um grupo político helênico, isso é, era um grupo político altamente influenciado pela filosofia grega, ou pelos costumes gregos. Céticos, racionais, estavam ali, influenciando a sociedade judaica. E também existiam os herodianos. Os herodianos eram um partido, era um grupo a favor de Herodes, o rei Herodes. Então era o grupo do governo, que apoiava o governo de Herodes, mesmo supervisionado pelo Império Romano, mas era os herodianos, que estavam assim, com Herodes. Esse pano de fundo em ebulição nos mostra que Jesus estava sendo forçado a assumir uma posição. E qual foi o comportamento dele? Porque muitos olhavam para Jesus como um bom potencial político. E aí, olha só que esses partidos políticos fizeram com Jesus. Em Mateus capítulo 22, verso de 15 a 22, é aquele episódio em que os partidos se unem para fazer uma pergunta para Jesus. E a pergunta é lícito pagar tributos a Roma? É lícito pagar tributos a César? Gente, isso aqui é uma pergunta política. Essa pergunta na área tributária é uma pergunta política. Jesus é certo pagar impostos ao imperador? Eles estavam dizendo mais ou menos assim: Jesus, qual é o seu posicionamento político? Você é a favor dos judeus em não pagar tributos a Roma? Ou você defende Roma e diz que precisa pagar os tributos a Roma? E ali estavam os fariseus, os saduceus e os herodianos. E os fariseus e os herodianos, que eram inimigos políticos, se juntaram para fazer essa pergunta a Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus estava ensinando? Desempenhe da melhor maneira possível a sua cidadania terrena. Seja um bom cidadão. Tem que pagar imposto? Sim. Dai a César o que é de César. Mas você também é cidadão dos céus. Dai a Deus o que pertence somente a Deus. Interessante que a resposta de Jesus nos ensina que devemos cumprir nossos deveres neste mundo. E ele cala a boca dos dois lados e ensina que o bom cristão é alguém que cumpre também suas obrigações legais neste mundo. Agora, sabe o que é interessante? Jesus, ele não assumiu nenhum partido, ele não ofendeu a ninguém, ele não foi agressivo. Ele ensina que o bom cristão é aquele que evangeliza, ora, lê a Bíblia, mas também cumpre com seus deveres como cidadão.
O cristão, o discípulo de Jesus, é uma pessoa que tem sabedoria para separar as coisas e para dizer o seguinte: não, eu vou honrar o meu país, eu vou ser um bom cidadão, mas eu sou um cidadão dos céus. Dos céus. Então precisamos entender isso. Essa foi a postura de Jesus. A postura de Jesus. E aí em Lucas capítulo 17, de novo, Jesus é assediado para algum movimento político. Em Lucas 17, verso 20, está escrito assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Sabe o que Jesus está dizendo? O reino de Deus não vai vir por causa de um movimento partidário. O reino de Deus não vai vir através de mãos de governantes. Ele continua dizendo assim: nem dirão, ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Sabe o que Jesus estava falando? Que o reino de Deus, ele vai ser estabelecido não por movimentos de partidos políticos. O reino de Deus, ele vai ser estabelecido nesse mundo através de corações transformados, independente do partido. O que Jesus está advogando é o seguinte aqui: nenhum partido, nenhum movimento tem o poder de transformar a sociedade. E o único que tem o poder de transformar a sociedade através de indivíduos é Jesus e o Evangelho. Independente da classe política, independente do lado político, são as pessoas que precisam conhecer o reino de Deus. E quando as pessoas são impactadas pelo poder do Evangelho, não é partidos, não é movimentos que transformam, são pessoas transformadas e regeneradas pelo poder do Evangelho. É por isso, gente, que Jesus está dizendo aqui o seguinte: olha, não coloque a sua fé em partidos. Não coloque a sua fé em pessoas. Porque só uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo, transformada pelo poder do Evangelho, só essas pessoas que vão fazer diferença no mundo. E não partidos e movimentos. E Jesus, gente, ele está deixando bem claro isso. Bem claro. Jesus interagia com a política de sua época. Ele não foge do tema, mas não assume uma posição partidária. Se alguma vertente política pode causar mudança profunda na sociedade, Jesus defende que o homem com o coração transformado que vai fazer essa diferença, independente do partido A, B ou C. Independente. Então, gente, esse é o ensino de Jesus: dai a César o que é de César. Corresponda da melhor maneira possível à sua cidadania nessa terra. Seja um bom cidadão e dai a Deus o que é de Deus. Como cidadão, pense biblicamente, venha se comportar biblicamente e faça diferença na terra. Mas lembre-se que você também é um cidadão dos céus e que essa pátria não é nossa. Estamos aqui de passagem, de passagem. Segundo, quero te apresentar Paulo e a política. Aí eu volto para o texto. Vocês pensaram que eu ia fugir do texto, né? Eu volto para o texto de 1 Timóteo e vou destacar outros textos também. Aqui em 1 Timóteo capítulo 2, precisamos entender que é uma carta pastoral. As cartas pastorais tinham como propósito primário orientar os jovens pastores a procederem corretamente na igreja e diante da igreja. Então Paulo, ele está escrevendo essa carta a um jovem chamado Timóteo, que era um jovem pastor, e ele, como apóstolo e mais experiente, ele estava ensinando os jovens pastores a como liderar a igreja, a como dirigir a igreja. E aí chega no capítulo 2, que entra nas questões políticas, qual é a postura da igreja diante da sociedade? Aí Paulo alerta sobre a importância da oração, a oração. E aí ele ensina 5 lições nesse texto de 1 Timóteo capítulo 2. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Primeiro, ele fala da primazia da oração. No verso 1 ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Qual é o poder da igreja, meus amados? Qual é o poder que nós temos? A oração. A oração. E aí, gente, como é triste quando eu encontro pessoas me falando assim: mas pastor, orar? Quem fala isso não conhece o poder da oração, nunca teve experiência com Deus através da oração.
Oração. Deus nos deixou essa disciplina espiritual para orarmos, chegarmos diante de Deus e clamarmos pelos homens. A oração. Antes de tudo, antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha na sua vida, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Você tem orado? Ou você é massa de manobra de mídia, de internet? Você acredita mais em internet e mídia do que no poder da oração? Oração! É a oração. Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo fala que nós estamos numa batalha espiritual. E aí, qual é o procedimento do cristão diante de uma sociedade? Ele escreve assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o que ele diz agora: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra partidos, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo? A nossa luta como cristão não é contra a pessoa. Então não adianta você ficar ofendendo as pessoas na internet por causa de política. Não adianta você ficar ofendendo o seu parente porque ele vai votar diferente de você. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra questões que a gente não vê. A nossa luta é espiritual. E Paulo falou: antes de tudo, exorto que orem, busquem a Deus em oração. Essa é a primazia da oração. Os apóstolos entenderam tanto isso, sobre a primazia da oração, que em Atos capítulo 6, verso 4, os apóstolos se reuniram na igreja e eles disseram assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos dizendo para a igreja de Jerusalém: nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Sabe por que a oração é tão importante? Em Mateus capítulo 16, verso 17, é aquele episódio em que Jesus ele pergunta assim para os discípulos: e vós, o que vocês dizem para os outros quem eu sou? Aí Pedro ele toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí no verso 17 Jesus fala assim para Pedro: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta palavra, isso é, sobre essa sua confissão, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí no 19 ele diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Sabe o que Jesus está ensinando a Pedro para nós? Olha, aquilo que a igreja colocar em oração diante de Deus, está ligado no céu. Sabe o que significa? Que precisamos orar. Muito mais do que perder tempo debatendo, defendendo candidato ou partido, precisamos orar, porque é isso que vai ligar as demandas desse mundo com os céus. Com os céus. Deus está lá, vendo tudo o que está acontecendo. Ele está vendo o comportamento da sua igreja diante dessas demandas. Então precisamos ligar nos céus tudo aquilo que nos aflige aqui embaixo. Oração. Aí ele fala sobre a variedade da oração, Paulo. Lá em 1 Timóteo 2, ele diz assim, verso 1, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. O apóstolo usa aqui 4 formas de oração. Primeiro, súplicas. Estão relacionados à apresentação de um pedido ou de uma necessidade. Então a gente precisa suplicar. É colocar um pedido nosso diante de Deus. É um pedido: Senhor, o Senhor sabe quanto está difícil em casa. Eu necessito de Ti. Senhor, o Senhor sabe que aquilo que eu ganho não está sendo suficiente. Abençoe o nosso país, Senhor. Abençoe o nosso estado, a nossa cidade, para que haja prosperidade, progressão. Súplica, pedido. Orações aqui tem a ver com adoração. É adorado a Deus, é o seguinte: eu estou passando apertado, eu estou vivendo momentos difíceis, mas a minha fé está no Senhor. O Senhor é meu provedor.
Intercessões estão relacionadas com a súplica em favor de alguém. Então olhe, Senhor, abençoa tal candidato, abençoe tal candidata, para que haja temor, para que haja sabedoria, para que haja amor ao próximo, evidenciado na administração pública. Intercessão. E ações de graças refere-se à nossa gratidão a Deus. Deus, muito obrigado, porque mesmo diante da situação, até aqui o Senhor tem nos ajudado. O pão de cada dia não tem faltado. Não é melhor do que reclamar? Não é melhor do que ficar debatendo, machucando as pessoas, ofendendo as pessoas, diminuindo as pessoas? Oração. Gente, é isso que um cristão deve fazer. Eu não vou falar nem do incrédulo. Eu estou falando do cristão. Se nós somos discípulos de Jesus, esse é o comportamento que Deus espera de nós. O alcance da oração. Aí Paulo fala assim: ore em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Paulo destaca aqui 3 alcances das orações. 3 alcances. Orar em favor de todos os homens. Isso significa que nenhuma pessoa está fora da esfera das nossas orações. É orar por todos os homens. Orar em favor dos reis, mesmo que essas autoridades sejam perversas, como era o caso do imperador Nero. Quando Paulo escreveu essa carta, quem reinava era o imperador Nero, imperador inescrupuloso, maldoso. E mesmo assim ele fala assim: ore pelo rei. Ore pelo rei. Ele é perverso, ore pelo rei. Ele é inescrupuloso, ore pelo rei. E orar em favor dos que se acham investidos de autoridade. Paulo falou: ore por todos que têm autoridade, todos que receberam autoridade, todos que estão no poder, independente quem seja. Independente. Em vez de falar mal das autoridades, devemos orar por ela. Quarto lugar, os propósitos da oração. Aí Paulo fala assim: para que orar? Para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Com que propósito devemos orar? Vejamos 3 motivos. Para vivermos uma vida tranquila e mansa. Você quer que a nossa nação tenha essa tranquilidade? Ore. Ore por todos os homens, por todos que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Quando a igreja entender o poder da oração, não vai precisar mais perder a voz de tanto gritar na rua. Oração, para que tenhamos uma vida tranquila, para que Deus mova o coração dos governantes. A vida mansa refere-se às circunstâncias, enquanto a vida tranquila diz respeito a uma atitude interior de calma. Para vivermos uma vida com toda piedade e respeito. A palavra piedade é uma palavra grega chamada eusebeia, traduzida por piedade, descreve aquela atitude mental de respeito ao próximo, a si mesmo e de honra a Deus. Para que tenhamos uma vida de piedade, respeitando o próximo e honrando a Deus. Uma vida de piedade e de respeito. Está aqui, meus amados. O cristão precisa ser conhecido pelo respeito. Pelo respeito. Pelo respeito. Repito, respeito. Sem ofender ninguém. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Deus se agrada em ver os seus filhos colocando-se na brecha em favor de todos os homens, bem como dos reis e das demais autoridades constituídas. É isso aqui, gente. Aí, olha só. Você quer ter uma vida mansa e tranquila? Ore. Ore. Para que a nossa liberdade seja garantida. E aí, deixa eu chamar a sua atenção para a nossa Constituição. A nossa Constituição, no capítulo 1, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e a propriedade, nos termos seguintes. Eu destaco o inciso 4, que diz assim: é livre a manifestação do pensamento. Se nós queremos ter essa liberdade da manifestação do pensamento, precisamos orar, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Manifestação do pensamento, opinião não é crime. Eu, como cristão, eu posso dar minha opinião em qualquer esfera pública, porque opinião não é crime. A manifestação do pensamento é livre nesse país. O inciso 6 diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção em locais de culto e suas liturgias. Precisamos orar para que tenhamos liberdade religiosa, para que a liberdade religiosa continue. O culto é defendido por lei. Nenhum manifestante, nenhum político pode entrar dentro de uma igreja para fazer arruaça. Isso é crime. É crime. Entretanto, nós temos essa liberdade garantidas por lei. E diz assim também, o inciso 7º, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares, de internação coletiva. Eu, como pastor, eu posso entrar em qualquer lugar para pregar o evangelho, para dar assistência religiosa. Posso entrar em qualquer universidade, posso entrar em qualquer hospital, posso entrar em qualquer lugar. Porque isso aqui mostra a liberdade que nós temos, lógico, não atrapalhando a produção do lugar. Mas eu posso dar assistência religiosa. O inciso 8º diz assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, política e filosófica. Então nós somos livres. Livres para, com todo amor e respeito, pregarmos o evangelho, não só dentro das 4 paredes da igreja, mas em qualquer esfera pública. Em qualquer esfera. Saiba disso, gente. Nós temos essa liberdade garantida por lei, e para continuarmos nessa liberdade, Paulo diz assim: ore, para que vocês tenham uma vida sossegada e tranquila. Paulo disse isso, gente, debaixo de perseguição. O Império Romano estava começando a se levantar contra os cristãos, e mesmo assim Paulo falou: Timóteo, peça para a igreja orar por todos os reis, inclusive para Nero, que um dia vai me degolar. Quinto objetivo da oração, verso 4 e 6 em 1 Timóteo 2, Paulo diz assim, que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sejam salvos, isto é, as autoridades. O objetivo de Deus é que todos os homens, sem distinção de posição social, raça ou nacionalidade, sejam salvos. Aqui, dentro do texto, para você entender, ele está falando dos homens que têm autoridade, ele está falando dos reis. Ele não está falando de cada indivíduo no planeta Terra. Ele está falando, olha, orem pelos reis, por todos que são investidos por autoridades, para que eles possam receber a salvação. Por exemplo, o pastor e reformador João Calvino, ele corrobora essa ideia, acrescentando que este versículo se relaciona a classes de homens, e não a pessoas individualmente. Mas Paulo fala assim, ore por eles, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se referindo a Jesus, demonstrado pela sua identidade e missão. Paulo está falando assim, ore, igreja, Timóteo, ensina a igreja a orar, por todos os homens, por todos os reis, todos aqueles que têm autoridade, para que eles possam ser salvos, conhecerem a verdade e conhecerem quem é Jesus. Quem é Jesus? Aí Paulo ele faz aqui 3 importantes declarações, que existe um só Deus, um só mediador e um só resgatador, Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? A partir do momento que o magistrado conhecer o Evangelho, e o Evangelho transformar o coração dele e a cosmovisão dele, a esperança
de termos uma vida mansa e tranquila. Mas se não tiver, Paulo falaria: eu estou disposto a perder a cabeça, porque eu não vou negar a minha fé. Mas Paulo fala: ore, ore, ore por todos que têm autoridade. Amém? Aí Romanos 13, Paulo fala sobre as autoridades constituídas. E olha só que Paulo fala, só preste atenção no que ele escreveu. Romanos 13, Paulo escreveu assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que ela traz a autoridade, ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra e honra. Olha o que Paulo está escrevendo, gente. E lembre-se, quando ele escreveu isso aqui, Nero estava no trono. E aí, ele familiarizado com aquilo que Jesus falou, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, ele fala assim: olha, respeite as autoridades. Respeite. E aqui, ele traz 5 verdades. Eu não quero ser muito exaustivo no texto, mas eu quero te apresentar 5 verdades nesse texto. Primeiro, a sujeição às autoridades. Sabe o que Paulo está dizendo, gente? Independente quem está no poder, independente quem está governando, se sujeite. Respeite. Independente. Segundo, ele fala sobre a natureza da autoridade. Ele fala assim: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Vai entender isso aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Foi por Deus instituído, você gostando ou não. Aí, gente, aqui entra a providência secreta de Deus. Porque Deus permite governantes maus entrarem no trono. Por quê? É uma providência secreta, muitas vezes nós não sabemos, mas Deus sabe o que está fazendo. Aí, deixa eu abrir um parênteses aqui. O que eu vou dizer não significa que vai acontecer, mas se acontecer, vai ser revelado muita coisa. Se chegar um dia no Brasil que a gente perder a nossa liberdade religiosa, 2 coisas vai acontecer. 2 coisas que está acontecendo na China, na Coreia do Norte, no Iraque, no Irã, na Nigéria, onde tem perseguição contra os cristãos. Vai acontecer 2 coisas quando um dia nós perdemos a liberdade religiosa, se Deus assim querer. Primeiro, a igreja vai crescer. Porque a história comprovou, sempre aonde há perseguição, a igreja explode, ela cresce, ela não retrocede. Segundo, só vai permanecer quem é verdadeiro cristão. Quem não é cristão, gente, vai jogar a toalha e vai se render aos governantes. É a peneira de Deus, é Deus peneirando quem é dele e quem não é dele. E quem é dele, mesmo com sangue, mesmo perdendo a liberdade, mesmo perdendo a família, mesmo perdendo a comida, vai permanecer fiel a Jesus. É por isso que Deus permite o sofrimento e a perseguição. E se um dia estiver no Brasil, vai acontecer essas 2 coisas. Como já está acontecendo na China, como está acontecendo na Coreia do Norte. Entretanto, Paulo está dizendo, a pessoa está ali porque Deus o instituiu. Deus o instituiu. Terceiro, faça o bem. Sabe o que Paulo está dizendo? Você quer ser elogiado? Você quer ser valorizado? Faça o bem, seja um bom cidadão. Para de ser um rebelde. Para de ficar reclamando. Seja um bom cidadão, faça a diferença, e você vai ser elogiado mesmo por um governo que você não aceita. Quarto,
as autoridades existem para coibir o mal. O governo, as autoridades existem para frear o mal na sociedade. Aí você deve estar pensando assim, mas pastor, para coibir o mal, mas eles fazem tanto mal. Eu entendo você, mas a Bíblia fala que um dia eles vão prestar conta diante de Deus no que fizeram na administração pública. Amém. E não é você que vai mudar isso. Não é você. Eles vão prestar conta diante de Deus. Por cada dinheiro do cofre público, eles vão prestar conta, independente da sua indignação. Independente. Quinto, sabe o que Paulo está dizendo? Paguem impostos. Paguem impostos. Paguem tributo. Paguem impostos. Sejam bons cidadãos, bons pagadores. Se envolvam na questão tributária da nação. Paguem. Sabe o que Paulo está dizendo? Paguem impostos. E, gente, a carga tributária na época de Paulo era pesada também. Como nos dias de hoje. Era pesada, pesada. E mesmo assim Paulo falou, olha, ore por esse povo, mas também pague impostos. Seja um bom cidadão. Amém? Pedro e a política. Aí Pedro também, gente. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versos de 11 a 17, ele fala algo fenomenal. Olha que Pedro escreveu: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, vocês não são daqui, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Aí ele diz assim, ele escreveu assim: tendo conduta exemplar no meio dos pagãos, para de dar mau testemunho, em outras palavras, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aí no verso 13 ele diz assim: por causa do Senhor, olha que interessante, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Aí ele finaliza a carta dizendo assim: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Olha que coisa. Pedro não está sendo revolucionário. Gente, vamos pegar em arma, vamos tirar. E quando Pedro escreveu, era Nero também, estava no trono. Ele está fazendo aquilo que Jesus ensinou: dai a César o que é de César, honre ao rei, e dai a Deus o que é de Deus, ame os irmãos na fé. Agora, nós não somos obrigados a obedecer quando quer interferir na nossa liberdade religiosa, como o próprio Pedro fez. Ok, nós vamos honrar, nós vamos orar, mas a partir do momento que se meterem na nossa liberdade religiosa, querendo amordaçar nossa boca para não pregar o evangelho, aí nós somos desobrigados a se submeter, como Pedro fez. Por exemplo, em Atos capítulo 4, ele estava pregando o evangelho ali nos redores de Jerusalém com João. Aí chegou a elite religiosa assediando eles e pedindo para eles pararem. Aí Pedro, ele disse assim à elite religiosa que governava aquela parte ali. Ele disse assim: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe o que Pedro está falando? Pedro está dizendo o seguinte: olha, eu não vou fechar a boca por causa de vocês, não. Eu vou continuar pregando o evangelho. Eu sou livre para pregar na rua, nas praças, em qualquer setor. Agora vocês estão dizendo para eu fechar a minha boca, parar de falar de Jesus? Eu não vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Aí, em Atos capítulo 5, a coisa piorou. Eles foram presos. Aí aconteceu um milagre na prisão, que o anjo abriu a grade e Pedro e João fugiu.
Aí no dia seguinte, no dia seguinte, de manhãzinha, eles voltam a pregar. Aí os soldados do Sinédrio falaram: olha, aquele pessoal que estava preso está pregando de novo. Aí eles foram, pegaram Pedro e João, e Pedro e João ficou diante do Sinédrio de novo, e eles falaram: olha, eu já não falei para vocês, para não trazer essa doutrina aqui na nossa cidade, para não falar desse homem, para não falar da situação desse homem. Aí Pedro e os demais apóstolos afirmaram, eles falaram assim: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Quando nós somos desobrigados como cidadãos a não se submeter a um governo, quando eles vêm se meter na nossa liberdade religiosa, aí nós não precisamos obedecer. Nós não precisamos e não iremos. Estou jogando para o futuro. Não iremos obedecer. Porque é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E o mandamento de Jesus é: ide, vão, façam discípulos de todas as nações. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Fale de mim para todas as pessoas. Esse é o mandamento de Jesus e nenhuma política vai nos barrar disso, mesmo que venhamos perder a nossa liberdade. Amém? Assim seja. Gente, eu estou falando coisas aqui tão delicadas que tem a ver com a sua profissão, que tem a ver com o seu comércio, que tem a ver com a sua vida pessoal quando a coisa apertar. Mas a questão é o seguinte: nós vamos negar a nossa fé? Que possamos fazer como Pedro: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Sim, enquanto não se meterem com a nossa liberdade, nós honraremos, nós obedeceremos, nós contribuiremos. Mas a partir do momento que quererem nos censurar por pregarmos o evangelho, nós não obedeceremos. Aí, gente, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu já falei sobre Jesus, a política, Paulo e a política, e Pedro e a política. Agora deixa eu falar uma coisa para você que é explicitamente bíblica. A importância da separação entre igreja e Estado. A importância entre a separação de igreja e Estado. São duas organizações distintas. E uma e outra não pode se meter. Sim, precisamos honrar o Estado, dai a César o que é de César. E precisamos honrar a igreja, dai a Deus o que é de Deus. Mas a partir do momento que isso se junta, gente, é só confusão. A história já mostrou isso e está mostrando. E aí, a Igreja Batista, ela é pioneira. Muita gente não sabe isso aqui. A Igreja Batista é pioneira nesse princípio de separação entre igreja e Estado. Através dos tempos, os batistas se têm notabilizado pela defesa desses princípios. Número 1, a aceitação das Escrituras como única regra de fé e conduta. A Bíblia para nós é suficiente. 2, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. 3, a separação entre igreja e Estado. Sabe por quê? Quando os batistas começaram na Inglaterra, o Estado dominava a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, a igreja da rainha ou do rei. E eles se metiam na igreja, eles governavam a igreja. Aí, os separatistas, os puritanos daquela época falaram: não, está errado, Jesus não ensinou isso. Dai a César o que é de César, separação. Dai a Deus o que é de Deus. A igreja tem que estar separada do Estado. O Estado é laico. E quando eu falo Estado laico, eu não estou me referindo que o Estado é um Estado ateísta, não é isso. Porque os representantes de um governo representam as crenças e os valores de um povo. Mas o Estado precisa ser laico no sentido que o Estado não pode ter paixão religiosa. Não pode. Tem que fazer essa separação. E os primeiros batistas já entenderam isso. Isso vai dar problema. Já deu problema com a igreja romana. Agora está dando problema com a igreja da Inglaterra. A igreja é separada do Estado. Separada. E aí, meus amados, quando nós misturamos, quando nós colocamos a igreja nesse caldeirão, nós, os pastores, estão profanando a igreja.
Sim, precisamos votar sim, precisamos analisar todo o plano de governo, mas quando pastores colocam dentro das suas igrejas candidatos, eles estão profanando algo que Deus não autorizou. Aí o púlpito vira um palanque e a igreja vira um curral eleitoral. E uns dizem assim, gente, esse aqui é o nosso candidato e os membros dessa igreja têm que votar nele. Tem que votar nele. Esse é o nosso candidato. A igreja não foi chamada para isso. E quando fazem isso, estão profanando o nome de Deus, estão manchando o nome de Deus. Porque nós não fomos chamados para isso. Entenda isso, entenda, pelo amor de Deus, entenda isso. A igreja é separada do Estado. Sim, nós vamos fazer diferença no governo, no Estado? Sim, faremos. Mas não podemos colocar a igreja nesse caldeirão. O próprio pastor John Wesley, ele dizia assim, a igreja é a consciência do Estado. A igreja sempre vai denunciar o pecado do Estado, mas quando a igreja se infiltra no Estado, aí se transforma em pecado. Entenda isso. É por isso que a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, em 1833, é a primeira confissão que veio até nós, quando os missionários trouxeram. Ele fala assim, no artigo 16 do governo civil: cremos que o governo civil é de nomeação divina para os interesses e boa ordem da sociedade humana, e que devemos interceder pelos magistrados e governantes, consciosamente honrá-los e obedecê-los, exceto apenas nas coisas opostas à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor da consciência e o príncipe dos reis da terra. Precisamos honrar, exceto quando não vem se meter na nossa liberdade religiosa. Sabe por que a igreja precisa ser separada do Estado? Deixa eu te falar uma coisa. O escritor David Koyces, em seu livro Visões e Ilusões Políticas, uma análise crítica e cristã das ideologias contemporâneas, ele nos adverte que toda ideologia, seja de direita ou de esquerda, existe idolatria. Repito, toda ideologia política, quer de direita, quer de esquerda, quer de centrão, existe idolatria. E aí ele escreve assim, abre aspas, como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. A ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo. Sabe o que esse escritor está dizendo? Existe tanta idolatria nas ideologias políticas que as pessoas fazem dos candidatos salvadores. Salvadores da pátria, sendo que nós temos um Salvador, que é Jesus. Fala para mim, isso não é idolatria? Sim, seja de direita ou seja de esquerda, é idolatria. Estão idolatrando homens como se fossem salvadores, e não são. O nosso Salvador é Cristo. É Cristo, põe isso na sua cabeça, crente. Toda ideologia política é idolatria. Se você me perguntar, pastor, você é de direita ou de esquerda? Eu vou falar para você, eu sou cristão. Eu sou cristão. Agora, pense e reflita comigo. E eu vou terminar. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 6, ele escreveu assim, gente, presta atenção nesse texto. Ele está orientando os cristãos da cidade de Éfeso. E ele escreve assim, não se deixe enganar com palavras vazias. Cuidado com as palavras vazias. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Ele está falando do pecado. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, não ofendendo os outros, toda justiça, obedecendo a Deus, e em toda verdade, sendo fiel a Deus.
tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Aí no verso 11, ele escreveu assim, memoriza isso aqui. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Eu vou repetir para você guardar. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Sabe o que Paulo está dizendo para os Efésios e para nós? Não seja cúmplice, mas trate de reprovar. Aí eu chamo sua atenção. O que nós precisamos reprovar nessa eleição? Como cristãos, como discípulos de Jesus, você que está aqui, você que está me assistindo, você que é cristão, o que nós devemos reprovar? Porque Paulo falou, não sejam cúmplices das obras das trevas, mas tratem de reprová-las. Ele está dizendo, o cristão não pode aceitar, senão ele é cúmplice, ele é parte da culpa. Precisamos reprovar candidatos que defendem a institucionalização do pecado. E eu vou te apresentar algumas pautas que são bíblicas. O que eu vou te apresentar, a Bíblia Sagrada, ela é diametralmente oposta a essas pautas. Primeiro, aborto. Deus é contra o aborto. Mas pastor, o aborto é assunto de saúde pública. Não é. Assunto de saúde pública são as mulheres que abortam e os problemas emocionais que elas têm. O aborto é um pecado. O Salmo 139 diz que Deus, Ele considera como gente aquele embrião dentro da mulher. Ali já é uma pessoa. O aborto é um assassinato. Não tem como votar em pessoas que aprovam o aborto, que quer defender o aborto. Gente, isso não é coisa de cristão, pelo amor de Deus. Se você é um cristão e vai votar nessas pessoas, isso não é coisa de cristão. Sabe por quê? Paulo falou, não sejam cúmplices das obras das trevas, mas reprovai-as. 2. União homoafetiva, pautas LGBT. Nós respeitamos, nós amamos e até o ajudamos, mas não concordamos. Deus criou macho e fêmea e instituiu a família. Agora, gente, eu falo isso com muito amor. Deus instituiu homem e mulher. Não tem como votar em candidatos que apoiam isso. E nós oramos pela transformação dessas pessoas. Não tem como votar em pessoas que vão mexer na profissionalização da prostituição. A prostituição virou um serviço, virou uma profissão de carteira assinada. A Bíblia fala que a prostituição, o adultério é pecado. Reprovamos a ideologia de gênero, que já invadiu as escolas e as universidades. Reprovamos a erotização infantil. Estão querendo nas escolas, os governos e as escolas estão querendo ensinar os nossos filhos sobre sexo. Pelo amor de Deus, educação sexual, educação moral, educação religiosa é da competência dos pais, não do governo e nem da escola. É os pais que precisam ensinar isso. A escola é para informar, equipar. Agora a educação é com os pais. Reprovamos a intromissão na liberdade religiosa. Amados, nós somos livres para pregar não só dentro da igreja, mas em qualquer esfera pública. Reprovamos a interferência e censura sobre as liberdades. Reprovamos a censura contra a liberdade da mídia, da imprensa. Reprovamos isso. Reprovamos isso. Reprovamos o movimento feminista. Pastor, quer dizer que mulher não pode votar? Não é isso. O cristianismo nunca licenciou as mulheres, nunca. A mulher, sim, ela deve votar, ela deve trabalhar, ela pode. A fé cristã dá esse suporte. A fé cristã libera as mulheres para isso. A mulher pode dirigir.
Mas tem pautas do movimento feminista, principalmente com o aborto, que nós não concordamos. E aí o movimento feminista não tem nada com a feminilidade bíblica, que Deus ensina qual que tem que ser a postura das mulheres. Aí, alguém vai me assistir e vai dizer assim: é isso aí, pastor, muito bem, o meu candidato reprova tudo isso aí. É muito bem, pastor, é isso aí, vamos acabar com sua pouca vergonha. É isso aí, o meu candidato é contra isso. Pois bem, tudo bem. Precisamos reprovar candidatos que têm como apoio políticos corruptos, falsos profetas, que pregam falso evangelho, que usam o nome de Deus e que estão levando milhões e milhões de brasileiros para o inferno. E tem candidato que tem apoio de falsos profetas, e vocês sabem, eu não preciso dizer aqui para não ser processado, vocês sabem que tem líderes religiosos nesse país que ficaram milionários, ludibriando a fé das pessoas e ficaram bilionários. E esses estão apoiando candidatos. Isso também é pecado. E aí, Paulo diz assim à igreja: e não sejam cúmplices nas obras das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Sabe o que significa, gente? Que se nós votarmos em pessoas que apoiam essas pautas, ou pessoas que são apoiadas por falsos profetas, nós somos cúmplices. Você faz parte da culpa. Você faz parte da culpa. E Paulo fala: reprove isso, porque não é da vontade de Deus. E aí, gente, Paulo está escrevendo para cristão, para discípulo, para quem segue a Jesus. Eu termino a minha palavra, se você me permitir, 3 princípios para poder votar no próximo domingo. E eu vou terminar com isso aqui, porque o meu tempo esgotou. Quando você votar, considere isso. Primeiro, 3 palavrinhas só para você decorar. Quando você estiver na urna, o Espírito Santo vai fazer você lembrar disso. Primeiro, caráter. A pessoa que você vai votar é ficha limpa? Tem problema na justiça? E caráter começa dentro de casa. A pessoa que você vai votar é bom marido? É um bom pai? Ou a família é uma confusão? Ou já está no 13º tal casamento? Tem caráter? Caráter. Teve caráter como patrão, como empregado? Caráter. Gente, vamos renunciar ao pecado nacional, do jeitinho brasileiro. Tanto faz, não precisa ter caráter não, resolvendo os meus problemas financeiros. Pelo amor de Deus, não pense assim. Caráter. Você gostaria de ser casado com mau caráter? Você gostaria de trabalhar com mau caráter? Você gostaria de ter um pastor mau caráter? Por que ter um governante mau caráter? Caráter. Segundo, capacidade. A pessoa que você vai votar tem capacidade técnica? Conhece administração, conhece economia? Capacidade, gente, capacidade. Tem gente que não consegue nem liderar a própria casa, quer entrar na política. Não consegue nem liderar a própria casa. Não consegue nem ser síndico de prédio, quer se meter na política. Não tem capacidade nenhuma. Capacidade técnica, visionário. Capacidade. Terceiro, começa com a letra C para você memorizar. Compromisso. E aí quando eu falo compromisso, eu não estou falando um candidato que vai ter compromisso só com uma classe, a classe evangélica. Não, compromisso com a nação toda. Ele precisa governar para todos. Compromisso com a progressão da nação, a prosperidade da nação. Compromisso com a necessidade humana, porque pelo amor de Deus, gente, um governante precisa ter amor ao próximo. Senão é terrível. Se ele não tiver amor ao próximo, pensando no outro, vai ser difícil ter uma vida tranquila e mansa. Compromisso com a necessidade humana.
Compromisso com amor ao próximo. Com amor ao próximo. Compromisso com a prosperidade nacional, estadual e municipal. Compromisso com a lei, que não quer viver acima da lei, mas quer cumprir a lei e a Constituição. Compromisso. E compromisso com a ética cristã. Então, pastor, tem que ser evangélico? Não necessariamente. Não. Já conheci muito ateu que tinha compromisso com a ética cristã. Conheci vários. Caráter, capacidade, compromisso. Caráter, capacidade, compromisso. Amados, esta é a orientação bíblica para os cristãos, para aqueles que seguem a Jesus. Se você quer pensar biblicamente, a orientação é essa. É essa. E Paulo fala, e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas tratem de reprová-las. Paulo diz, orem por todos os reis, independente do partido, orem por todos, paguem impostos, sejam bons cidadãos, ó Deus, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Talvez isso aqui seja novidade para você, pastor, eu nunca ouvi isso. Olha, essa é a doutrina bíblica no que tange política. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos bons cidadãos. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, como nós dependemos de Ti, Pai. Ó Pai, nós não somos melhores, ó Deus, não somos uma classe melhorada dessa nação, de maneira nenhuma. Nós somos pecadores miseráveis, que foram agraciados pela Tua bondade, Senhor. O Senhor transformou a nossa vida, mas também, Senhor, transforma a nossa mente, Pai, para que possamos ter um pensamento bíblico e uma postura cristã diante de tanta polarização na nossa nação, Pai. Dai-nos sabedoria, Pai, para votar, para tomar as decisões certas. Mas independente, Pai, de quem estará no poder, nós confiaremos no Senhor. A nossa fé, a nossa esperança está no Senhor. Ó Deus, abençoe a cada um que está aqui, Pai. A cada um que está aqui e fortalece a nossa fé, Senhor. Pois nós precisamos de Ti. Nós oramos e Te agradecemos pelo Teu perdão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor.